E aí, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será um pouco diferenciada. Vocês irão assistir esse vídeo e responder aqueles tópicos que estão lá no site do colégio. A cada tópico que passar, você copia as informações no local correto. Nós já estamos finalizando nossa terceira unidade e como nós estamos adiantados em nossos conteúdos, por isso nós estamos fazendo isso. Responda as atividades, que tudo isso contará como ponto para processual e, em caso de dúvidas, favor fazer o contato com o professor. Uma boa sorte para vocês. O tema da nossa aula de hoje ele se chama Dificuldades Sociais e Econômicas nas Regiões Periféricas. O objetivo deste conteúdo de hoje é nós entendermos um pouco como andam as questões periféricas das cidades urbanas. Muitas vezes as periferias é uma área que é totalmente discriminada pelo fato de uma alta periculosidade e alta concentrações de alguns problemas sociais. Mas, diante de todos esses problemas, podemos também encontrar nesses mesmos locais alguns projetos sociais, como também pessoas que são pessoas de bens, que tiveram garra e determinação para conseguir enfrentar a vida. Então, é importante nós falarmos sobre todo esse conteúdo para que nós possamos começar a criar uma nova imagem das regiões periféricas e começar também a se repensar em quais mudanças seriam necessárias para que esse determinado ambiente se tornasse um ambiente cordial e que todos convivessem bem. Diante de tudo isso, em um contexto histórico, as áreas periféricas elas foram regiões que foram criadas de formas subnormais, de formas desenfreadas. Não existia um alinhamento de pensamento para a criação das regiões periféricas. Devido às pessoas terem menores poderes aquisitivos e a necessidade de se concentrar em alguns lugares, o que começou a acontecer? A população agora começa a se localizar em áreas no qual tem uma maior facilidade de acesso, muitas vezes terrenos invadidos ou propriedades que são familiares, e aí começam a se aglomerar daquele determinado ambiente. E muitas vezes, devido à falta de infraestrutura, à falta de organização, começamos a visualizar grandes problemas como a falta de saneamento básico, deslizamentos de terras, crises econômicas, a alta concentração do tráfico, e entre outros fatores que com tudo isso foram derivando diante de um processo antigo. Agora iremos falar sobre os problemas da sociedade. A sociedade é a mais impactada com todo esse problema. Por quê? Porque muitas vezes os recursos econômicos que são destinados a esse determinado ambiente não chegam de forma correta e devida. E aí essas pessoas que precisam destes recursos, desses cuidados, dessas orientações, muitas vezes sofrem com tudo isso. Sabemos que o processo de evolução dos meios políticos e sociais mudaram muito, melhoraram muito diante de um processo histórico. Mas diante de tudo isso, ainda conseguimos visualizar grandes problemas, grandes situações que ainda não se existem métodos e meios que possam combater com todo esse problema. Por quê? Devido à alta concentração de pessoa, um meio desenfreado de localidades e entre outros fatores, muitas vezes não consegue se ter o controle total de tudo aquilo que esteja acontecendo em nossa sociedade. E quando nós falarmos sobre os incentivos fiscais, é a hora que nós começamos a pensar que é de grande importância que as pessoas das áreas periféricas tenham também o acesso e investimento, assim como as pessoas das áreas nobres, porque são eleitores, são pessoas também que contribuem com os seus impostos, entre outros fatores, mas muitas vezes esse acesso não é igual. Sabemos que destinados muitas vezes são, mas muitas vezes não chegam de forma legal. E muitas vezes a população das áreas periféricas só começam a visualizar algumas melhorias quando chegam anos políticos, porque é o momento no qual os candidatos resolvem agradar a população, resolvem fazer uma grande maquiagem na sociedade para conseguir os seus votos e conseguir se eleger. Mas sabemos que diante de tudo isso, com o passar dos anos, se tornam esquecidas essas populações e geram-se grandes problemas, como saneamento básico, fome, dificuldade de emprego, alta mortalidade, entre outros fatores. Portanto, nós compreendemos um pouco hoje como é feita e estruturada as questões periféricas.
Na nossa atividade final, eu quero que vocês façam um mapa mental falando como na atualidade, as questões de áreas subnormais ou áreas periféricas. Eles irão fazer um mapa mental citando os problemas sociais e também os avanços que elas passaram. Tchau, tchau, um bom dia para vocês.